pastor e a oração contrária. Ah tá, ela fala aqui que deu esse título, mas se eu quisesse trocar, poderia ficar à vontade. Não, vou manter esse título aqui, é O Pastor e a Oração Contrária. Oi Mariana, tudo bem? Eu descobri seu canal faz pouco tempo e tenho gostado muito de ouvir os seus relatos. Você virou a minha companhia diária. Ah, muito obrigada. Eu nunca tinha visto você falar sobre esse assunto de orações contrárias. Então eu resolvi criar coragem para te enviar essa história da minha mãe. Isso aconteceu com ela de verdade, marcou muito a nossa família e não faz muito tempo. E eu digo que marcou porque até então eu não sabia que existia esse tipo de oração. A minha mãe sempre foi muito dedicada na igreja e por muitos anos ela foi obreira e levava isso muito a sério. Só que com o passar do tempo foi ficando pesado para ela. Ela já não era tão nova assim e o trabalho de obreira exigia muito, principalmente em cultos mais fortes, quando tinha que segurar pessoas, ajudar alguém que passava mal ou entrava em estado de exaltação. Além disso, a minha mãe já tinha problemas de saúde, diabetes, pressão alta e colesterol, e o corpo dela já não aguentava como antes. Então ela começou a pensar em deixar a função de obreira. Não era assim abandonar a igreja nem a fé, era só sair dessa responsabilidade. Quando ela falou isso, o pastor e a esposa dele não gostaram muito. Segundo a minha mãe, deu pra ver na cara dos dois. Meio que eles começaram até a pressionar ela a continuar, dizendo que Deus a repreenderia, a castigaria, mas mesmo assim ela decidiu parar. Só que depois que ela saiu dessa função, a saúde dela começou a piorar de um jeito estranho. Ela ainda continuava frequentando ali a igreja, mantendo a sua fé como antes, só que sem ser obreira. E aí ela começou a sentir fraqueza, tontura, um cansaço que segundo ela não passava nem por reza. Começou a ter sonhos ruins quase toda noite. Mas a gente assim achava que poderia ser por causa da saúde dela, né? A questão do cansaço. Até que um dia ela estava na igreja ajudando a limpar os bancos, porque ela sempre foi desse tipo, de que gosta de ajudar em tudo. Aí uma senhora da igreja que dizia ter revelações chegou nela e falou que Deus tinha mandado avisar a ela que alguém muito próximo a ela, a quem ela confiava, estava orando contra a vida dela. Minha mãe ficou muito mexida com isso, mas ainda sem entender direito, ela foi contar ali para o pastor. E foi aí que começou a estranheza. O pastor disse que ele e a sua esposa estavam orando por ela, mas que era para ela voltar a ser obreira, para ela retomar o chamado do Senhor. Minha mãe não estranhou muito nessa hora, só que depois aquela mesma senhora que fez a revelação procurou ela de novo e disse outra coisa. Falou que Deus mostrou que as orações que ela estava recebendo não eram para o bem dela, mas que estavam pedindo para ela ficar doente, para depois dizerem que era porque ela tinha deixado de ser obreira, como se a melhora dela dependesse de voltar a ser obreira, ou que Deus estivesse punindo ela. A senhora disse isso tudo à minha mãe, mas assim, essa senhora na realidade, ela nunca foi de conversar muito com a minha mãe, então não sabia muito do que se passava. E disse que Deus tinha falado tudo isso para ela. Minha mãe ficou assim muito revoltada quando ouviu tudo isso. Ela se sentiu enganada e com muita raiva. E teve um dia que ela não aguentou e falou tudo para o pastor na frente de outras pessoas ali da igreja. Questionou, perguntou que tipo de oração era aquela que eles faziam para ela, porque ao invés de fazer ela voltar a ser obreira, estava deixando ela constantemente doente. Só que ninguém acreditou nela, pelo contrário. Muitos olharam ali para ela como se ela estivesse confusa ou falando besteira ou querendo denigrir, né, a imagem do pastor. No final, ela que saiu como errada da história.
Depois disso, ela decidiu sair daquela igreja de vez. Continuou na mesma fé, mas foi para outra igreja, onde se sentiu ainda mais acolhida. E com o tempo a saúde dela foi melhorando e aqueles sonhos ruins pararam. E até hoje ela acredita que fez a escolha certa de sair da igreja. Eu resolvi contar este relato da minha mãe porque eu sei que tem coisas que acontecem dentro das igrejas que muita gente tem medo de falar. E quando eu ouvi seus relatos, eu senti confiança em compartilhar, pois eu nunca tinha ouvido nada parecido aqui no seu canal. Ai, muito obrigada pela confiança. Obrigada, Mari, por ler meu relato. Gosto muito do seu canal. Um enorme abraço, muito sucesso e que Deus lhe abençoe. Eu que te agradeço, muito obrigada. Um beijo aí pra você. E, gente, olha pra vocês verem. O pastor e a esposa faziam orações ali. Eu acho, gente, é que nem eu falei pra vocês. Eu não sei do que se trata essas orações, ao contrário, né? Mas eu acredito que talvez eles oravam ali, pelo que a senhora revelou, eles devem que fazer ali as orações, pedindo ao invés de Deus da saúde ali, sabedoria não sei, gente. Eles pediam ali pra ela ficar doente, talvez, para que quando ela voltasse ali a ser obreira, ela melhorasse. E aí eles falassem que ela tinha que ficar ali, mesmo ela não aguentando. Vocês entendem? Ela não estava ali abandonando a fé dela. Ela só não estava aguentando ser mais obreira e pediu para ser afastada ali. É sem lógica, para falar a verdade para vocês. E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like. Hypa também, se tiver a função de hypar. E comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes. E ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Temos vídeos aqui todos os dias. Vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.